Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos retornar aos nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na nossa 16ª aula. Nós hoje vamos encerrar o tema da liberdade cristã, né? Nós já estamos há 2 aulas trabalhando isso, desde o capítulo 8, onde o apóstolo Paulo dá ali as diretrizes sobre o uso da liberdade cristã. No capítulo 9, nós vamos ver que ele dá um exemplo, né? Um exemplo positivo do bom uso da liberdade cristã. E agora, no capítulo 10, nós vamos ver um mau uso, né? Um exemplo negativo da liberdade adquirida em Deus, né? Nós vamos estudar o capítulo 10, do verso 1 até o verso 33. Então, está aí na sua tela aí o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é o uso sábio da liberdade cristã, 1 Coríntios 10, de 1 a 33. Lembrando que em todas as nossas aulas, em todos os estudos que nós fazemos, você pode e deve enviar as suas dúvidas. Você não deve guardar as suas dúvidas para você, então envie suas dúvidas para o e-mail que está aparecendo aí na nossa tela. Esse aí é o meu nome, eu sou o professor dessa turma, pastor da Igreja Batista Olaria, você que está por acaso nos assistindo pela primeira vez. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema que nós tratamos nessa aula, mande um e-mail para nós, vulmarjunior@ibopvh.com.br, ou deixe a sua pergunta nos comentários aí das redes sociais onde essa aula está sendo publicada, tá? Nossas redes sociais vão estar também aparecendo aí na sua tela, enquanto eu dou mais algumas orientações aqui, certo? Nós estamos caminhando já bem, nós estamos na 16ª aula, nós já vencemos boa parte dos temas abordados na carta. Nós já vencemos a primeira parte, a introdução, a segunda parte, que é as respostas aos problemas relatados, uma série de problemas que foram relatados ao apóstolo Paulo pelos membros da igreja de Corinto, né? E agora nós estamos na terceira parte da carta, que são as respostas que o apóstolo Paulo dá a perguntas que os irmãos de Corinto fizeram a ele. Nós já vencemos os problemas relativos ao casamento, vencemos também a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, e agora nós estamos trabalhando a liberdade cristã. Dentro do tema de liberdade cristã, o problema do alimento oferecido aos ídolos é tratado, a questão dos apóstolos e seus direitos também, que foi o capítulo 9, nós vimos semana passada, e agora nós vemos a última parte, que são algumas admoestações, o bom uso da liberdade cristã. Nós vamos ver do capítulo 10 até o iniciozinho do capítulo 11 ali. Na sequência, ele então pula para trabalhar as questões do culto, que vão ficar para as nossas próximas aulas. Então, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 33, certo? Até o finalzinho, capítulo 10 todo, tá? Pois, irmãos, não quero que ignoreis o que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Lembra que o texto está ligado diretamente com o capítulo anterior, tá? É uma sequência de raciocínio que inicia no capítulo 8 e termina no capítulo 10. Então, ele está aqui falando, pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. Essa rocha era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000, e não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim de todos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um só pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos partimos do mesmo pão. Observai o povo de Israel,
Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que eles? A liberdade cristã. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, assim e sim o dos outros. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido a sacrifício, foi oferecido em sacrifício, então não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar então? Senhor, dá-nos liberdade, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria agora para que consigamos compreender esse texto e extrair dele as lições necessárias. Ajuda-nos a nos concentrar nesse momento para que possamos tirar o maior proveito das lições e dos temas aqui debatidos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós lemos o texto aí, o texto está à nossa disposição. Nós estamos caminhando já há algum tempo nesse tema da liberdade cristã e eu quero que você agora passe aí comigo a estudar o capítulo 10 e eu vou jogar na sua tela aí o nosso slide para você ter uma ideia da introdução, né, dos temas debatidos na introdução do nosso texto, do nosso tema, tá? Então, é um resumo geral do que a gente já viu. No capítulo 8, Paulo fala da liberdade cristã. No capítulo 9, ele dá um exemplo positivo do uso dessa liberdade. No capítulo 8, ele fala daquela questão do alimento oferecido a ídolo. Fala do uso da liberdade. O tema lá não é exatamente o contexto geral, melhor, o fringir ali geral do que ele quer falar é, olha, você tem liberdade, contudo, a sua liberdade ela não lhe dá direito de servir de tropeço para o seu irmão. Então, use com sabedoria essa liberdade. No capítulo 9, ele vai dar um exemplo de um bom uso dessa liberdade. Ele, como apóstolo, como pastor, como líder da igreja, tinha o direito de ser sustentado pela igreja, de receber o sustento financeiro da igreja. Ele abre mão desse sustento financeiro para que o evangelho não fosse empatado, não fosse emperrado de avançar ali na região de Corinto. Porque como a igreja não cumpriu com a sua obrigação, que era de sustentar o apóstolo Paulo, ele abre mão desse direito, ele não exige esse direito, ele não faz uso desse direito para que o evangelho não fosse impedido de avançar. Tá? No capítulo 10 ele vai encerrar esse tema agora dando um exemplo negativo, vai falar do povo de Israel, o exemplo é o povo de Israel, que não soube fazer uso das bênçãos que Deus derramou ao longo da vida, ao longo da história do povo, sendo então um povo que fracassou na sua vocação missional. Certo? Então vamos aí ao texto para que a gente possa aprender ele. Tá? O tema geral que a gente vai abordar são duas grandes lições, e a primeira é a experiência deve ser balanceada com precaução. Tá? Então nós vamos ver ali do primeiro verso até o verso 5, né? Nós vamos dividir essa parte do estudo em 3 privilégios, né? ou melhor, em 3 lições dentro dessa lição maior. Né? A lição maior é a experiência deve ser balanceada com precaução. A sabedoria aqui também pode ser usada como um sinônimo de experiência ali, né? A sabedoria deve ser balanceada com precaução, ou a experiência deve ser balanceada com precaução. Experiência de quê? Experiência da vivência com Deus, a experiência da vivência com a bênção, a experiência da vivência com as bênçãos e as graças de Deus derramadas sobre o povo ou sobre a igreja, que é aqui a advertência de Paulo aos coríntios. Tá? E com isso ele também nos adverte em tempos modernos. Tá? A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos chama a atenção é que privilégios não são garantias de sucesso.
Como no capítulo passado ele deu o exemplo dele, de um bom uso da liberdade, ele agora se volta para Israel, usando Israel como um exemplo de um povo que foi privilegiado, de um povo que recebeu muitas bênçãos, mas isso não garantiu o sucesso do povo. Então ele chama atenção aí nos primeiros versos, nos primeiros 4 versos, dizendo o seguinte: pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais quem? São os seus antepassados que saíram do Egito, né, no Êxodo, foram libertados no Egito e foram levados à Terra Prometida. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Debaixo da nuvem é o símbolo ali da presença de Deus, aquela nuvem que cobriu eles ao longo da sua caminhada durante o dia. Passaram pelo mar é uma referência clara ao Mar Vermelho, que foi aberto para que o povo de Israel atravessasse o mar a pés secos, né? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E aqui o símbolo que o apóstolo Paulo está chamando a atenção é que o povo de Israel passa pelo mar e ali então estão simbolizando o seu batismo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A rocha aqui é aquela referência ao evento em que o povo sem água pede que Moisés fizesse alguma coisa, Deus intercede, Deus então manda Moisés tocar numa rocha, e aquela rocha daria água ao povo, né? Tem ali o evento ali que Moisés, ao invés de só tocar na rocha, ele bate na rocha, e isso vai ter repercussões para ele, na relação dele com Deus, mas o fato é que ele bate na rocha e da rocha sai água pura, água limpa, e o povo então pode beber daquela água, porque na região só tinham águas amargas, né? Então, o povo se queixando ali do medo de morrer de sede, e Deus então providencia essa água espiritual. Embora aqui os elementos façam um claro paralelo com os elementos da ceia, como nós vamos ver aí, né? Então, Israel foi libertado da escravidão, né? É o seu êxodo, eram escravos no Egito, foram libertados da escravidão. Os cristãos também foram libertados da escravidão. Por isso, para nós, a Páscoa também é um elemento de comemoração, porque é o nosso êxodo. Nós estamos sendo libertos do mundo de escravidão do pecado e sendo levados livres para a terra prometida, que é novos céus e nova terra. Então, existe esse elemento do êxodo para nós e a Páscoa está ligada a tudo isso. Israel foi batizado ao passar pelo Mar Vermelho. O cristão também é batizado, né? Os cristãos foram batizados em nome de Cristo, batizado nas águas. Da mesma forma que Israel entra no mar e sai do mar, né, liberto, porque os carros do rei do faraó acabam morrendo, né, caindo dentro da água, ficando presos dentro da água, e com isso então o povo é batizado, ele passa por dentro do mar e simboliza-se ali o seu novo nascimento como nação, né? E Israel alimentou-se do alimento espiritual, o maná e a água da pedra, tá? Todos dois são de origem espiritual, são de origem sobrenatural. Os cristãos também se alimentam espiritualmente de Cristo, no sacramento da ceia, por meio do pão, do vinho, que simbolizam o corpo de Cristo. Então há também ali um elemento de alimentação para o cristão. Israel foi liderado por Moisés no Êxodo, os cristãos são liderados por Cristo no novo Êxodo. Então há aqui esses paralelos. Contudo, o lance aqui, o ponto principal, eu fiz os paralelos para que você entenda aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, mas o que ele quer chamar a atenção é que mesmo com tantos privilégios, tá, o povo de Israel ainda comete suas falhas, ainda comete seus pecados e cai e fracassa na sua missão de ser essa nação missional, né? Então, nesse processo, o que nós vemos aqui, né? O que nós temos de importante para perceber aqui? É que a autoconfiança de Israel é a razão da sua derrocada, né? É a razão da sua queda, é a razão da sua falha, tá? Então, o que nós podemos aprender para nós, né? E é o que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios. O fato deles estarem na igreja, deles lerem a Bíblia, deles orarem, deles serem eloquentes, deles terem diversos dons espirituais, deles terem uma vida aparentemente muito bem abençoada por Deus, serem uma igreja próspera, terem líderes ali de boa qualidade, nada disso tá, é garantia de sucesso espiritual. Por isso, então, é que ele vai chamar a atenção dos cristãos de que não adianta nada ter todo esse elemento de proteção, esse elemento de bênção, esses privilégios, se você não usar isso de maneira correta, não balancear isso com precaução, não balancear essa experiência vivenciada com Deus com a precaução para não tropeçar. Israel foi autoconfiante, achou que por ser o povo escolhido de Deus, eles podiam fazer o que bem entendessem,
inclusive ignorar a Deus, porque Deus tinha feito uma promessa, então Deus tinha que cumprir as suas promessas para com eles. Eles então seguem distantes de Deus e por isso o povo como um todo fracassa ao longo da sua história. O símbolo desse fracasso é no exílio, quando eles são expulsos da sua terra, são tirados de Israel, tanto Israel quanto Judá, os dois reinos que se dividem, são expulsos para o exílio e depois disso nunca mais voltaram a ser a mesma coisa, né? Nunca mais voltaram a ter a mesma pujança ou a mesma importância que já tiveram em tempos passados, né? A segunda lição, dentro dessa primeira lição, é que um bom começo não é sinônimo de final feliz. Dos versos 5 a 12, o que ele nos diz ali? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Aí ele chama a atenção. Verso 6. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o povo cometeu suas falhas, né? Israel no êxodo e no deserto viu os maiores feitos da história da humanidade e ainda assim duvidou, teimou, pecou e caiu. Então, se você acompanha um pouquinho da leitura de Êxodo, você vai ver que Deus fez enormes sinais, né? As 10 pragas, todo o processo de libertação do povo, a própria caminhada no deserto, a nuvem espessa durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná todos os dias, religiosamente, na porta de casa, descendo do céu, o povo tendo alimento, a garantia e a certeza de alimento, as codornizes que apareceram depois, tudo aquilo que o povo, que Deus foi providenciando, a água, né, a água pura, a água que brotava da rocha, tudo isso que Deus foi providenciando, a própria entrada do povo em Israel, as suas vitórias, a queda dos muros de Jericó, uma série de outros exemplos que são dados ao longo da história, ali, principalmente daquele período da caminhada no deserto. Ainda assim o povo duvidou, teimou, pecou e caiu, tropeçou. Então o apóstolo Paulo diz, olha, prestem atenção no exemplo de Israel, do povo de Israel, para que vocês não cometam a mesma coisa, porque um bom começo não é sinônimo de final feliz. Então os coríntios aqui, entendendo exatamente qual é o problema deles, para que a gente possa fazer aplicações para as nossas vidas, os coríntios experimentavam muitas bênçãos espirituais e milagres, era uma igreja abençoada. As pessoas falavam em línguas, as pessoas profetizavam, as pessoas experimentavam milagres, viam grandes pregadores pregando na igreja, era uma igreja pujante, uma igreja impactante, crescente, uma igreja viva, com muita coisa acontecendo, mas o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, isso não é garantia de que vocês tenham um final feliz, é possível que vocês caiam, é possível que vocês tropecem, é possível que vocês falhem na caminhada de vocês, assim como Israel também falhou. Então ele chama a atenção. Tá? Contudo, nesse sentido, o que ele quer chamar a atenção? Os milagres, por si só, não podem atrair o nosso coração para Deus, porque Israel viu milagres no deserto e caiu. Israel viu milagres no tempo dos profetas e caiu. Se você lê o relato dos livros históricos da Bíblia, do Antigo Testamento, você vai ver inúmeros milagres realizados pelos profetas. Elias contra os profetas de Baal, tantos outros realizados por Eliseu, a cura a cura do homem leproso lá, do líder militar leproso que procura Elias, e ele realiza aquele milagre. Tantos outros milagres que foram acontecendo ao longo da história por meio da intervenção de Deus através de seus profetas, ou mesmo através dos seus reis, através dos seus sacerdotes que ainda eram fiéis ao Senhor. Tudo isso o povo de Israel viu e ainda assim caiu. Os judeus viram Jesus fazer milagres e não creram, tropeçaram também. Já Israel, já no tempo do Novo Testamento, viu Jesus realizar inúmeros milagres, inúmeras coisas magníficas. Jesus deixa claro que ele vem para os seus, ele vem para o povo de Israel, ele vem para os judeus, mostra os elementos da sua condição com a sua condição divina, sua condição de Deus, de Senhor, e ainda assim o povo não crê, ainda assim o povo tropeça. Tá? Então, o povo de Israel, ao longo da sua história, comete inúmeros pecados. Eles cometeram cobiça, eles foram idólatras, eles ignoraram Deus, eles foram imorais, eles tentaram a Deus, eles murmuraram contra Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios porque todos esses pecados levaram à ruína de Israel e esses pecados estavam presentes, estavam presentes também na igreja de Corinto, estavam presentes na cristandade, estavam presentes na relação do povo com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção de que o povo de Israel era um exemplo para os coríntios, assim como
como é um exemplo para nós do que nós não devemos fazer, a fim de que nós não caiamos, a fim de que nós não tropecemos, a fim de que nós não fracassemos na nossa caminhada de fé com o Senhor. Tá? Então, os pecados daqueles que tinham menos luz da revelação são menores do que os pecados daqueles que têm mais luz da revelação. O que a gente quer dizer com isso? O povo de Israel, eles tinham uma parte da revelação. A igreja de Corinto já tem praticamente toda a revelação. Eles têm algumas coisas que ainda estão faltando, algumas cartas que ainda estão sendo escritas, mas a principal revelação, a síntese da revelação, que é Jesus Cristo, o ápice da revelação, eles já têm acesso, eles já entendem toda a história a partir do que acontece com Israel, do que Deus vem fazendo com Israel e da sua síntese da ação de Deus em Jesus Cristo, por conta de Jesus Cristo ser o próprio ápice da revelação, ele ser o próprio evangelho encarnado. Então, aqueles que pecaram com menos luz, tá? O pecado deles com menos luz, o pecado de Israel que não entendia ainda todas as coisas, é menor do que aqueles que têm mais luz. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios. E aí a atenção para nós é maior ainda, porque nós temos toda a revelação à nossa disposição. O texto bíblico está fechado, o cânon está fechado. Nós temos 2000 anos de interpretação dessa revelação à nossa disposição. Nós temos 2000 anos de uma história de uma igreja crescente para nos apresentar aquilo que é correto e aquilo que é errado nessa caminhada. Então, nesse sentido, nós temos muito mais informações sobre a nossa relação com Deus do que os nossos antepassados tiveram. Então, o pecado deles de tropeçar, diante do nosso pecado de tropeçar, o deles é menor, a nossa falha é muito maior, porque nós temos muito mais informações, temos muito mais acesso. Tá? Por isso o apóstolo Paulo chama atenção, porque esses mesmos pecados, cobiça, idolatria, ignorar a Deus, imoralidade, tentar a Deus, a murmuração, esses pecados estavam presentes na igreja de Corinto. Por isso o apóstolo Paulo encerra esse bloco aí, que vai do verso 5 ao 12, com uma advertência solene. Qual é a advertência solene? Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Qual é o lance aqui? Qual é a atenção que deve ser dada aqui? Olha, Corintos, vocês acham que vocês são uma igreja super espiritual, super abençoada, estão com todo poder, estão na crista da onda aí da relação da espiritualidade com Deus, mas Israel também vivenciou isso, eles experimentaram isso e mesmo assim caíram. Então, você que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. A mesma coisa vale para nós. Nós temos sempre que estar fazendo uma autoanálise, uma autoavaliação. Eu nunca posso pensar que eu já experimentei tudo que eu tinha para experimentar com Deus. Por isso, eu tenho que ter essa precaução, esse balanceamento, porque um bom começo não é sinônimo de final feliz. Então, ainda que a minha vida espiritual nesse momento esteja indo de vento em popa, maravilhosa, Deus está agindo na minha vida, eu estou vendo os milagres acontecendo, eu estou vendo as transformações, as portas sendo abertas, a minha igreja está crescendo, a minha igreja está pujante, a minha igreja tem tudo de bom, eu tenho que ter cuidado com isso, eu tenho que ter atenção, não ter cuidado com isso, mas tenho que ter atenção, porque aquele que está em pé deve ter cuidado para não cair, tá? Para que não caia, porque a soberba leva à queda, né? O ditado já nos diz, né, que a soberba precede a queda. Então, nesse sentido, nós precisamos ter sempre a preocupação. A experiência deve ser balanceada com precaução. Então, a terceira e última lição que nós temos dessa primeira grande lição é que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se permanecermos fiéis. Tá? Então, do verso 13 até o verso 22, ele vai trabalhar essa questão. Então, muita atenção aqui ao verso 13. O que o apóstolo Paulo fala para nós, nos fala no verso 13? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Tentação aqui, tá, você deve entender como provação. Tá? Por quê? Porque senão a gente vai entrar em contradição com o que está escrito em Tiago 1,13. O que está escrito em Tiago 1,13? A carta de Tiago diz o seguinte: quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tá? Então, a palavra tentação aqui, embora ela no original possa ser traduzida por tentação, ela deve ser entendida dentro do seu contexto como provação, porque a Bíblia
interpreta a si mesmo. Tiago, mais para frente, no caso, mais para frente aqui, é na ordem de escrita, não na ordem de escrita dos livros, mas na ordem que os livros estão organizados, porque os textos bíblicos não estão organizados necessariamente em ordem cronológica. A carta de Tiago é anterior à carta aos Coríntios, em tempo de escrita, em data cronológica, né? Então, Tiago, por revelação, já nos dá a informação de que Deus não tenta ninguém. O apóstolo Paulo, quando está falando de tentação aqui, ele está falando dentro do conceito, ou dentro do contexto de provação. O povo de Israel foi provado no deserto. Tá? Eles foram provados por Deus, eles foram experimentados por Deus. Eles tinham a condição de não pecar, de não cair, de não murmurar, de não serem idólatras, de não serem imorais, mas optaram por ser essas coisas. Optaram por ser essas coisas. Por isso o apóstolo Paulo chama atenção. Não vem nenhuma tentação ou provação sobre nós que não haja a possibilidade de nós resistirmos a ela, tá? Porque Deus sabe da nossa condição, tá? Portanto, Deus permite que sejamos provados, pois sabe do nosso limite, Ele conhece o nosso limite, Ele permite que nós sejamos provados até o nosso limite. E aqui uma coisa interessante que o texto fala é que Deus não nos livra da provação. Deus nos dá os meios para vencer e para suportar as provações. Quais eram os meios que o povo de Israel tinha para vencer as tentações, as provações no deserto? Tá? Por exemplo, em relação ao bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da aliança, ele fica por algum tempo, ele passa alguns dias lá, o povo dá ele por morto, acha que ele morreu lá em cima, porque quando Deus chega no monte, Deus avisa, olha, faz lá uma cerca ao redor do monte, diz para ninguém ultrapassar aquela cerca, porque quando eu vier sobre o monte será santificado. É interessante aqui, é interessante e um tanto quanto pavoroso, né? Embora a criação tenha sido afetada pelo pecado, quando Deus vem à criação, quando Deus se intromete na criação, e aqui entenda a expressão intrometer, não é uma questão de que Deus não tem o direito de entrar na sua criação, mas quando Deus invade a criação, quando ele vem, o local onde ele está é um local que fica purificado, porque a presença de Deus purifica o local. Por isso que o Santo dos Santos do templo e tanto do tabernáculo eram locais que ninguém podia entrar, né? Porque Deus estava ali, era um lugar santo. Então Deus diz, olha, cerquem o monte, porque quando eu descer sobre o monte se tornará santo, e quem tocar naquele monte vai morrer, porque vocês são pecadores. Então Moisés sobe, Deus protege Moisés, obviamente, ele entra ali na condição, e aí são todos símbolos que a gente precisa entender, de coisas que são repetidas ao longo da história e vão ser personificadas em Cristo, né? Então, Moisés adentra o Santo dos Santos, ele adentra a presença de Deus. O sacerdote, posteriormente, vai adentrar o Santo dos Santos, ele vai adentrar a presença de Deus, como um representante do povo, assim como Moisés foi o representante do povo. Jesus Cristo, na linguagem do autor de Hebreus, adentra o Santo dos Santos, o véu é rasgado, isso é relatado nos Evangelhos, quando Jesus Cristo morre, o véu é rasgado. Por quê? Porque Jesus adentrou o Santo dos Santos como nosso representante e entregou a Deus por nós, em nosso favor, ao sacrifício que nós não podíamos entregar. Por isso o autor de Hebreus vai chamar Jesus Cristo de o sumo sacerdote, o sacerdote santo, o sacerdote sobre todos os outros sacerdotes. Então, nesse sentido, o povo de Israel viu os milagres de Deus, ele viu a presença de Deus, ele viu Deus ali de fato agindo presencialmente, ali de maneira muito nítida na frente deles. Mas Moisés passa alguns dias no monte, demora para descer, e o que o povo resolve fazer? Vamos fazer para nós um novo Deus, né? Então o povo tinha condições de resistir à tentação, não resistiu, caiu, pecou e fracassou, falhou. Da mesma forma, nós temos a igreja de Corinto sendo alertada aqui. Olha, vocês vão ser provados por Deus. As bênçãos que vocês recebem também fazem parte da aprovação de Deus. Como é que vocês vão lidar com toda essa bênção, com toda essa glória que é dada a vocês experimentarem, com todos esses milagres, esses feitos extraordinários que vocês experimentam? Vocês vão usar isso com sabedoria? Vão balancear isso com precaução? Ou vocês vão se ensoberbecer como o povo de Israel se ensoberbeceu e vão cair como Israel caiu? Tá? Então Deus não nos livra da tentação, mas Ele dá os meios para nós vencermos, para nós suportarmos as provações. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm as condições de suportar essa provação. Quais são as condições que vocês, igreja de Corinto, têm? A experiência de Israel, os alertas pastorais, os alertas apostólicos,
tá? E a própria relação de vocês com Deus. A mesma coisa nós podemos aplicar para nós. Quais são os meios que nós temos para vencer ou suportar as provações? Nós temos a experiência relatada no texto bíblico, tanto de Israel quanto da igreja do Novo Testamento. Nós temos as orientações pastorais, nós temos os meios de graça, a pregação, nós temos a ceia, nós temos o batismo, nós temos o discipulado, nós temos tudo aquilo que permite que nós tenhamos as ferramentas para suportar e para vencer as provações. Então, muita atenção para não cair. Você tem condições de suportar as provações que lhe são apresentadas, tá? Então, portanto, assim como a solução para a imoralidade era a fuga, o apóstolo Paulo agora vai falar da questão da idolatria do povo de Corinto. Então ele diz, assim como para a imoralidade a fuga era a solução, quando ele falou lá nos capítulos anteriores, capítulos 5, 6 lá para trás, quando ele falou da imoralidade, que a solução era fugir da imoralidade, a mesma coisa agora serve para a tentação ou a provação da idolatria. A fuga também é a solução, tá? Por isso ele vai dizer, portanto, meus amados, fugir da idolatria. E aí ele continua dando algumas orientações, tá? A ilustração que ele vai fazer do verso 15 até o verso 22 é uma ilustração que quer dizer o quê, tá? Ele vai dizer do verso 15 ao verso 6, ele vai fazer uma alusão aos elementos da ceia, aos elementos da mesa do Senhor, em paralelo com a relação dos coríntios com a questão da comida oferecida aos ídolos e da participação deles nas coisas que envolviam idolatria, que envolviam a idolatria cultural do seu tempo. Então, essa sequência de versos, o apóstolo Paulo está querendo dizer o que para nós? Que o crente que participa da mesa do Senhor, ele não pode participar da mesa dos demônios, sem colocar a si mesmo em perigo e também tentar a Deus. Porque ele vai dizer ali no verso 15 a 16, olha, digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que ele está falando aqui é da ceia, da própria cerimônia da ceia, o cálice e o pão. Tá? Aí ele diz, há somente um pão, e embora sejamos muitos, há somente um corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então ele está dizendo, vocês, ao participarem do pão, se tornam um com o corpo, são parte do corpo e só há um corpo, não há vários corpos. Então, se um do corpo se contamina, ele contamina todo o corpo, ele não está isolado do corpo, né? Então o que ele está dizendo? Será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado verso 18. Observai o povo de Israel, por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Tá? O que ele está dizendo? Olha, o Israel participou da idolatria dos outros povos e ao mesmo tempo comia do que era oferecido no altar. Tá? Ele está falando aqui de uma maneira figurada do comportamento idólatra de Israel. Aí ele vai dizendo, então será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ele está aqui tentando dizer, olha, o que eu disse lá atrás, que o ídolo não era nada, eu continuo dizendo, tá? Estou afirmando. Ou que o ídolo é alguma coisa? Não, eu não estou dizendo que o ídolo seja alguma coisa ou que o que é sacrificado ao ídolo, de fato é sacrificado àquele ídolo ali. Antes, o que eu estou dizendo, no verso 20, não, antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônio e não a Deus, e não quero que tenhais comunhão com os demônios. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Por trás desses ídolos, na verdade, existem demônios, tá? Que estão enganando vocês, que estão iludindo o povo, que estão ludibriando o povo. Então, se vocês participam disso, vocês participam daquilo que é oferecido a demônios. Tá? Lembrando que o que nós falamos lá atrás, na lição, é que há coisas que são amorais, mas se tornam imorais na medida do seu contexto. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui da questão da carne? Comer carne era uma coisa amoral, mas comer carne oferecida a ídolos, em um culto oferecido a ídolos, que na verdade por trás dele existem demônios, isso se torna imoral para o cristão. A mesma coisa com todas as outras coisas em relação a nós. Tá? Assistir um filme, assistir televisão é um ato amoral, mas quando eu assisto um programa que não me beneficia culturalmente ou insinua-se ou alimenta o meu desejo por sexualidade, por imoralidade ou por um comportamento contrário ao que Deus deseja para mim, isso se torna um ato imoral. Então, é melhor que eu deixe de assistir esse programa, que eu deixe de consumir esse tipo de conteúdo cultural
que eu não participe dessa mesa, e aqui entenda a mesa, porque tanto no texto bíblico quanto na aplicação para nós, isso é um símbolo, né? É um simbolismo, é uma alegoria, tá? Então, não participem da mesa de demônios. Tá? É basicamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer aos Coríntios e quer dizer para nós. Aí ele continua dizendo, verso 21, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui? Vocês querem o que com isso? Tá? Viver essa vida dupla. Não dá para viver essa vida dupla. O Senhor já disse, você não pode servir a dois senhores, ou você há de amar a um e odiar ao outro. Não dá para misturar as coisas. Então, nesse sentido, apóstolo Paulo, vocês têm que separar-se desse ambiente onde as coisas estão sendo oferecidas a demônios, porque ali a mesa é em favor, é em prol, é em homenagem aos demônios, e vocês não devem participar disso, vocês foram libertos disso. Tá? Então, ele finaliza ali dizendo que o crente é livre, mas a sua liberdade não lhe autoriza a fazer o que Deus condena. Eu sou livre, mas embora eu seja livre, eu não vou usar o meu corpo de maneira que desonre a Deus. Eu não vou usar o meu corpo de maneira que Deus proíbe ele de usar. Por isso, eu tenho uma ética sexual apresentada no texto da própria carta aos Coríntios. Por isso, eu tenho uma ética para antes do casamento, para durante o casamento e para depois de uma eventual separação ou viuvez. Então, nesse sentido, eu sou livre em Cristo, mas a minha liberdade não me autoriza a fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, a revelia da vontade de Deus. Tá? Ele está chamando a atenção para esse ponto. Por quê? Porque se eu faço isso, no fim das contas, eu estou tentando fazer o quê? Estou tentando causar ciúmes em Deus? Será que eu sou mais forte do que Deus? A ponto de me expor a alguma coisa da qual Deus não me deu ferramentas ou meios para me libertar daquilo, ou para evitar aquilo, ou para não cair? Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo chama a atenção. Deus nos capacita para vencer as tentações se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Tá? Por isso, a lição final dessa terceira lição, dentro da primeira lição, tá? Entendam aqui a sequência, é que por mais forte que você se sinta, não confie na sua força, confie no Senhor. E aí nós vamos para a segunda e última lição, tirada do texto, dos últimos versos, é que agora a liberdade deve ser balanceada com responsabilidade. Se antes ela devia ser balanceada com prudência, agora ela deve ser balanceada com responsabilidade. Tá? A prudência é uma ação prévia, é algo que eu faço antes, a responsabilidade é algo que eu faço enquanto eu estou lidando com a situação. Tá? Então ele chama a atenção mais uma vez para o princípio da prudência, no verso 23, que é um texto que a gente já leu, já chamamos a atenção, e fala novamente do princípio do amor fraterno. Então, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim o do outro. Tá? Então, o que ele quer nos dizer aqui? 3 princípios de responsabilidade são apresentados aqui nesse bloco de texto. O primeiro é responsabilidade com os irmãos da igreja, do verso 24 ao verso 30. Ele começa dizendo, ninguém busca o seu próprio bem. Se a forma como desfruto da minha liberdade faz outro irmão tropeçar, então estou errado, devo parar de agir dessa forma. Por isso, eu tenho que ter a responsabilidade com os meus irmãos da igreja. Eu devo estar atento para o meu uso da minha liberdade, para saber se o uso da minha liberdade não está afetando os meus irmãos. A questão da consciência. Lembra que ele fala lá no final? A consciência com a qual eu estou me preocupando não é com a sua do forte, é com a do fraco. Porque é essa que pode tropeçar. E se você está fazendo ele tropeçar, você está errado. A sua responsabilidade é para com seus irmãos. Você deve levar em consideração o princípio do amor fraterno. Segunda lição, dentro desse bloco de texto. Nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as nossas ações, em todas as coisas. O verso bastante conhecido, ele vai dizer ali no verso 31, ele vai dizer, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um verso bastante conhecido, inclusive cantado já pelo Milad, por outras bandas de boa qualidade. Então o texto aqui diz o seguinte, a preocupação primária do cristão é se suas ações estão glorificando a Deus. Então qual é a minha preocupação? O que eu estou assistindo glorifica a Deus? O que eu estou vestindo glorifica a Deus? O que eu estou comendo glorifica a Deus? O que eu estou bebendo glorifica a Deus?
a forma como eu lido com os meus irmãos, os lugares que eu frequento, os ambientes onde eu estou inserido, as pessoas com quem eu estou envolvido, os núcleos sociais, os eventos culturais, o que eu estou me relacionando, com o que eu estou me relacionando, glorifica a Deus? Essa é a preocupação primária do cristão. E esse é um critério interessantíssimo, porque à medida que eu percebo, eu levo isso em consideração, eu posso concluir que o que eu estou fazendo não glorifica a Deus. Se o que eu estou fazendo não glorifica a Deus, então eu deixo de fazer. Porque se o que eu faço não glorifica a Deus, é muito provável que o que eu faço esteja levando meu irmão a tropeçar. A terceira e última responsabilidade que ele chama a nossa atenção é a responsabilidade de ganhar os perdidos. No verso 32 e 33, ele diz o seguinte: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Ele usa os três grupos gerais. Os judeus, tá? o povo de Israel, que propriamente dito, os gregos, que são os gentios, de uma maneira geral, todo aquele que não é judeu, e a igreja, que é um corpo composto agora, no momento que ele está escrevendo isso, tanto de judeus como de gregos, mas é um grupo à parte. Então, eu tenho que me preocupar se a minha ação não ofende nem o incrédulo, nem o crédulo. Então, perceba aqui o nível de responsabilidade do uso da minha liberdade. Então, por exemplo, se o incrédulo me vê tendo um comportamento não compatível com a fé cristã, ainda que eu tenha liberdade de agir de determinadas formas, ainda que eu tenha liberdade de agir, de escolher ou coisas a fazer, ou coisas a experimentar, ou ambientes a frequentar, se o incrédulo percebe isso e isso lhe faz ter algum tipo de aversão ao evangelho por conta do meu comportamento, eu devo ter preocupação com isso, eu devo entender que isso não é benéfico. Eu devo, inclusive, me abster desse tipo de comportamento para que o incrédulo, olha, preste atenção, é o incrédulo ainda, nós não estamos falando nem do cristão, nós estamos falando do incrédulo. Então eu devo me preocupar, inclusive, com o que o incrédulo está percebendo. Se eu estou preocupado em glorificar o Senhor, inclusive o incrédulo vai ser impactado pelas minhas escolhas de comportamento. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de ganhar os perdidos. Verso 32, não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. É óbvio que o apóstolo Paulo não está aqui dizendo que você deve se preocupar em agradar a todos num sentido corriqueiro dessa expressão, né? Porque todo mundo vive dizendo, é impossível agradar a todos. De fato, é impossível agradar a todos. Mas o apóstolo Paulo está aqui, o agradar a todos é na maneira como eu me comporto. Eu devo procurar ter um comportamento em que a média, que a maioria das pessoas, um comportamento esperado da maioria das pessoas. E nesse ponto é interessante chamarmos a atenção para o nosso comportamento atual em relação ao ambiente político. Tanto cristãos de direita quanto de esquerda, ao longo dos anos, têm passado dos limites, têm se tornado mais idólatras de seus líderes partidários, do que propriamente cristãos que acreditam em alguma causa humana, uma causa terrena, uma causa temporal, e usam dos meios que nós temos à nossa disposição, que são as ideologias políticas, para tentar solucionar esses problemas da nossa sociedade, da sociedade que nós vivemos. Não há nenhum mal em me envolver e me engajar politicamente. O problema é que nós temos ultrapassado os limites de ambos os lados. E é o que acontece. Quando eu me torno essa pessoa desagradável, tá? Eu inclusive afasto as pessoas do evangelho. Quando eu começo a ter um comportamento na defesa da minha visão política que é desagradável às pessoas ao meu redor, que não aglutina as pessoas em torno do debate ou em torno da boa conversa para se encontrar uma solução, eu acabo me tornando pedra de tropeço para essas pessoas, porque além delas se ofenderem pelas minhas posições políticas, elas também vão se ofender com a minha fé ou com aquilo que elas acham que é a minha fé, porque afinal de contas eles vão dizer, esse é o crente, entendeu? É o crente radical de direita, é o crente radical de esquerda. Nenhum dos dois extremos são favoráveis para nós. Isso não significa que você deva ser centrão, tá? Você deva ser isentão, não é isso, tá? Você tem que procurar uma moderação e entender que há pontos bons e ruins em ambos os lados. Há pontos salutares tanto na esquerda quanto na direita e há pontos negativos tanto na direita quanto na esquerda. E você, como cristão, é aquele que tem a capacidade de ter um olhar superior, porque você não olha com olhos temporais, você olha com olhos
atemporais daquele que já tem revelado o fim das coisas e sabe a solução para todas as coisas, você tem condição de apontar: isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é válido, isso aqui não é válido, esse aqui do lado esquerdo está certo, esse aqui do lado direito está certo, esse aqui do lado esquerdo está errado, esse aqui do lado direito está errado. Você, como cristão, tem essa possibilidade. Mas quando nós abraçamos a ideologia acima, tá, do desejo de ganhar as pessoas para Cristo, aí você se torna desagradável. Se tornando desagradável, você afasta as pessoas não só do seu prisma político, como também da sua perspectiva religiosa. Tá? Então o apóstolo Paulo finaliza dizendo: pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. A grande preocupação do apóstolo Paulo é ganhar perdidos, e nisso deve ser a lição para nós. O cristão deve se preocupar em ganhar perdidos, muito mais do que qualquer outra coisa. Por isso, se as nossas ações glorificam a Deus e resguardam os irmãos, elas certamente ajudarão outros a encontrarem a Cristo. Se nós temos a preocupação com a responsabilidade em relação aos nossos irmãos, e temos a preocupação com a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas, certamente, e aí a palavra de Deus nos garante isso, certamente o nosso andar será agradável a outras pessoas, e sendo agradável a outras pessoas, elas serão impactadas pelo Evangelho, e aí Deus pode agir no coração delas e elas podem se converter e terem um encontro genuíno com Cristo. Finalizando esse capítulo, quais são as lições que a gente pode tirar de aplicações finais, né? Primeira é: nós devemos ser prudentes, sejamos prudentes para não cairmos. Segunda, façamos tudo para a glória de Deus. Terceira, sejamos em tudo agradáveis a todos, sem reclamar eventuais direitos. Ainda que você tenha direitos sobre algumas coisas, às vezes clamar direitos impede que o evangelho avance. Então pense se vale a pena de fato reclamar por eventuais direitos, a fim de que o evangelho possa avançar. Lembre-se do exemplo do apóstolo Paulo do capítulo anterior. Busquemos o interesse de muitos, não apenas o nosso, tá? E por fim, busquemos a salvação de muitos, não apenas a nossa. Imitemos a Cristo e não busquemos ser imitados. Essas são as grandes aplicações, as aplicações finais desse capítulo, que nós entendemos que são salutares para amarrar toda essa compreensão que o apóstolo Paulo nos fala sobre o bom uso da liberdade cristã. O uso da liberdade cristã é sempre ponderado, ele é sempre de maneira pontual, ele é sempre analisado à luz dos que estão ao meu redor, daqueles que podem cair, daqueles que podem tropeçar, daqueles que podem se escandalizar, mas acima de tudo, daquilo que de fato glorifica a Deus. Aquilo que glorifica a Deus é o que eu devo me preocupar, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra situação. Queridos, nós estamos caminhando para o fim. Ficou alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Não guarda dúvida para você, tá? Envia um e-mail para a gente, tá? Um e-mail que está aparecendo na nossa tela. Se você achou alguma coisa interessante, quer continuar o debate, quer conversar, você pode mandar por e-mail também, ou você pode mandar pelas nossas redes sociais. Você pode comentar nas nossas redes sociais a lição que você acabou de estudar, deixando suas perguntas, e na medida do possível a gente vai responder a todas. As nossas redes sociais estão aparecendo aí na sua tela. No mais, é isso que nós tínhamos para essa aula de hoje. O tema da nossa aula, do trabalho, capítulo 10, que nós encerramos hoje. Se Deus nos permitir, semana que vem retornamos agora no capítulo 11, onde nós vamos introduzir as questões do culto, e aí nós vamos passar pelos dons, vai ter bastante coisas interessantes para a gente ver nas próximas lições. Vamos orar para encerrar? Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a aplicar essas lições nas nossas vidas, de maneira que nós possamos te glorificar em tudo que nós façamos, em tudo que nós viemos a fazer. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Se Deus nos permitir, até a semana que vem.